Olá, tudo bem? Meu nome é Rayana Pertili Cardoso e é um prazer estar aqui com vocês nesse dia apresentando este programa chamado Advocacia para Todos. Lembrando que nós estamos no canal 14 da NET e em todas as plataformas digitais. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a doutora Vanessa Zangales Maniotto, pessoa pela qual eu tenho imensa admiração, especialista em direito do trabalho, que vai contribuir para todos aqui de uma forma grandiosa, tenho certeza. Olá, muito obrigada pelo convite, fico muito agradecida e muito honrada por estar aqui. Eu que agradeço, doutora, é um prazer te receber aqui. E vamos direto ao ponto, né, que é direito do trabalho. Doutora, queria que tu contasse como é que é a tua relação com o direito do trabalho, sempre gostou, como é que foi essa nuance de advogar na área do direito do trabalho? Vamos lá. Quando eu estava terminando a faculdade, eu fui chamada por uma colega, advogada, para trabalhar com ela. E ela atua ainda hoje somente com a parte trabalhista, né? Com o direito do trabalho. Então, desde lá, atuo também em outras áreas, mas o foco maior, de fato, é o direito do trabalho. O amor maior é o direito do trabalho. Isso mesmo. Eu entendo. Cada profissional acaba desenvolvendo um amor por determinada área, Isso né? mesmo. Eu, por exemplo, adoro direito administrativo, né? É uma área que eu gosto de atuar, enfim. Vamos lá, então. Doutora, queria trazer para todos os nossos espectadores uma visão geral sobre temas importantes que a gente vem falando há algum tempo, vem ouvindo, né? Referente à reforma trabalhista, né? Que ocorreu já há alguns anos, mas que eu acredito que ainda hoje impacte tanto na vida do reclamante, né? E do reclamado, empregado ou empregador, né, doutora? Isso mesmo. A reforma trabalhista ela foi aprovada em 2017, entrou em vigor em novembro de 2017. E, na verdade, naquele momento, quando a reforma trabalhista ela estava para entrar em vigor, nós tivemos muito alarde com relação à extinção da justiça do trabalho, né? Sim. Se pensava muito que, com a reforma, o empregado ele não teria mais seus direitos assegurados. Na verdade, não foi o que aconteceu. Alguns direitos foram retirados, mas a grande maioria deles continua vigendo, né? Sim, eu me lembro que foi um tema bem debatido, né, nesse ano, inclusive, principalmente pela parte dos empregados, né, eles sentiram muito medo do que estariam por vir, justamente pela essa questão, vou perder meus direitos, o que vai acontecer a partir de agora, tudo que eu conquistei eu perderia, e, né, eu lembro que naquela época ficou num limbo, né, as pessoas não conseguiam entender, né, hoje eu penso que está um pouco mais claro, né, mas eu queria perguntar, hoje, o que a senhora pode apontar, assim, que foram as principais reformas, assim, que a gente teve no direito do trabalho, assim? Antes da reforma trabalhista, a gente tinha uma questão de jornada de trabalho, de no máximo 8 horas diárias, com a possibilidade de 2 horas extras. Tá. A partir da reforma trabalhista, ficou regulamentada a questão da jornada de 12 por 36. Né? Então, essa foi uma mudança bem grande. A questão também de acordos entre funcionário e empregador ter validade, né, poder se sobrepor a uma legislação, né. Uma questão bem importante que eu acho bem interessante é a questão de uma rescisão, a rescisão por acordo, né. Antes da reforma a gente tinha o quê? A justa causa, né, uma rescisão a pedido do funcionário e uma rescisão pela parte da empresa. Com a reforma trabalhista, a gente tem a questão da rescisão por acordo. O que é isso? A empresa e o empregado entram em comum acordo, o funcionário é demitido com parte dos seus direitos, né? Metade do aviso prévio, metade da multa do FGTS. De 40% receberia 20%, então? Isso mesmo. Tá. O aviso prévio, vamos supor que seria 30 dias, né? Claro. Com relação a Chutando. Isso, supor que sejam 30 dias, receberia metade, né? Dos 15 dias. Poderia movimentar 80% do valor da conta do FGTS. Poderia sacar, então. Isso. Perfeito. E só não recebe o seguro-desemprego. Isso é uma informação que muitas pessoas não sabem, tá? Não recebe o seguro-desemprego. Então, hoje, atualmente, existe essa possibilidade de fazer-se um acordo e, querendo ou não, um dos poucos benefícios que a pessoa perde, né, seria o fato de não conseguir receber esse seguro-desemprego. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Mas, em contrapartida, pode sacar o FGTS em 80%. Isso mesmo. Né? Que é bacana. E os outros 20% fica retido lá. Fica retido na conta. Para um futuro. Isso mesmo. Claro, aí tem aqueles projetos do governo que pode sacar em determinadas oportunidades, tem a questão do saque aniversário também, sim. Enfim, que isso também é importante frisar, né? Não é o foco, mas existe a questão do saque aniversário, né? Que aí a pessoa não saca na rescisão
Tá. Isso também é uma questão interessante, importante, que muitas pessoas não sabem. Quando a pessoa faz a opção pelo saque aniversário, na rescisão ela não vai sacar. Ah, tá. E como é que se faz essa opção pelo esse saque aniversário? É quando tu assina um contrato de trabalho ou tu vai na caixa e faz? Diretamente na caixa, pode ser até pelo aplicativo e tá. tu faz a opção. Ah, não sabia. É uma informação importante, né, pessoal? Porque tenho certeza que muitos não sabiam dessa informação referente ao saque aniversário, né? E é bacana de saber porque, né, a gente acaba... A internet tá ali, a gente consegue acessar muita coisa, mas nem tudo que a gente consegue ler ali, a gente consegue compreender 100%. Por isso que é importante, pessoal, sempre buscar a opinião de um especialista que saiba exatamente o que você precisa, né? E isso é muito bacana. E deixa eu te perguntar, doutora, nessas questões de acordo, né, desses acordos, é necessária a homologação judicial do acordo ou pode ser feito extrajudicial? Pode ser feito extrajudicial. Pode ser feito. Isso, extrajudicial. É um acordo para a própria rescisão. Tá. Ao invés do funcionário receber um aviso prévio, ele vai fazer um acordo com o empregador. A contabilidade faz, manda e você assina. Entrando nessa questão de um acordo com homologação, existe, né, também, a partir da reforma trabalhista, a possibilidade de um acordo feito entre empregado e empregador. Judicial para a quitação de determinadas verbas. Né? Então, por exemplo, o funcionário tem direito a horas extras, a uma insalubridade, que a empresa, no momento da rescisão, ela pode reconhecer, e aí o reclamante, né, que seria o empregado, e a reclamada, que seria a empresa, não entram num atrito ali, não ajuiza, o reclamante não ajuiza o processo contra a empresa, mas se faz um acordo. Tá. O reclamante com o seu advogado para segurar seus direitos, a empresa com o seu advogado e encaminha-se para a justiça para homologação. Cada um assistido com o seu advogado. Isso mesmo. Perfeito, isso mesmo. Entendi. É muito bacana. E deixa eu te perguntar, na questão desses acordos, é possível fazer o parcelamento das verbas ou não tem que ser pago tudo à vista? Como é que funciona? O pagamento das verbas rescisórias ele deve acontecer à vista. Tá. Em caso de eventual parcelamento, né, se for o caso do funcionário aceitar, incide a multa do artigo 477, que a gente chama, né? Que é a multa pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias, que é no valor de um salário. Então pode ter o parcelamento, mas vai incidir a multa, né? Isso é importante os empregadores saberem também, né? Isso. Bacana. Porque o que acontece? Pode, né, ser feito o acordo, né? Feito um acordo ali para parcelamento, enfim. E mesmo que neste acordo não conste esta multa, o funcionário ele pode juizar uma reclamatória trabalhista e postular a multa. Interessante, muito bacana. É uma informação bem relevante para todos que nos assistem. Doutora, dentro do mesmo assunto referente ao direito do trabalho, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre insalubridade e periculosidade, porque eu penso que são dois temas hoje que a gente escuta falar bastante e eu tenho certeza que tanto o empregado pensa, poxa, tenho direito à insalubridade, tenho direito à periculosidade, o empregador pensa, devo pagar a insalubridade, devo pagar pela periculosidade, como que ocorre esse pagamento, como que ocorre a caracterização da percepção desses adicionais? Certo. A insalubridade, ela se caracteriza por situações, né, que o funcionário ele vai vivenciando ali no decorrer do seu trabalho. Tá. Por exemplo, um contato com agentes biológicos, né? Por exemplo, um trabalho em um hospital, em uma clínica, algo nesse sentido, que tem contato com urina, fezes, sangue. Contato com agentes químicos, né? Determinados agentes químicos. Enfim, e isso pode vir a gerar a insalubridade. Como é que é avaliado isso? Tá? Todas as empresas elas devem ter um laudo, né, feito pela Segurança do Trabalho, Medicina e Segurança do Trabalho, que vai na empresa e vai analisar as condições de trabalho do funcionário para ver se esse funcionário precisa ou não receber. Tá? A insalubridade normalmente ela é paga sobre o salário mínimo. Tá. Os adicionais de 10%, 20% e 40% sobre o salário mínimo. Existem algumas situações em que a convenção coletiva de cada categoria, ela prevê um valor diferente. Tá. Por exemplo, em determinada categoria, a insalubridade não vai ser paga sobre o salário mínimo, ela vai ser paga sobre outro valor. Tá? Sobre o piso da categoria, por exemplo? Pode ser, isso mesmo. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Em determinadas categorias de trabalho tem essa possibilidade. Tá. E na caso da periculosidade, ela paga sobre o salário mínimo também? Sobre o salário base. Sobre o salário base, isso. sempre. A periculosidade ela é um valor fixo, ela não tem os patamares, né? É 30% sobre o salário base do funcionário. Tá. E a periculosidade, ela é gerada
em determinadas situações em que o funcionário ele corre um risco, né, de vida, podemos dizer assim. Em questões, por exemplo, que envolvam eletricidade, depósito de inflamáveis, né, que eventual fagulha, enfim, poderia incendiar e ter algum risco para o funcionário. Pessoas que andam de moto, né, fazem entregas de moto. Transporte de valores também se enquadraria nessa questão? Acredito que se enquadre. A questão de segurança também privada. Ah, sim, segurança privada a gente acaba tendo bastante aqui na Serra, né, as empresas. Isso mesmo. E deixa eu te perguntar, doutora, referente a esse laudo que a doutora falou, todas as empresas são obrigadas a ter ou tem um número mínimo? Por exemplo, minha empresa tem 5 funcionários, não sou obrigado a ter. Como é que funciona essa questão? Depende do ramo da empresa. Ah, tá. Então, cada convenção determina. Se a empresa ela é uma empresa que faz determinada tarefa, determinada atividade, que dali tu verifica que não existe, né, nada que geraria uma insalubridade, uma periculosidade, ok. Mas, por exemplo, uma empresa que tem uso de óleo, por exemplo, aí é necessário ter, porque existe óleos, por exemplo, que geram insalubridade e óleos que não. Então, tudo isso é avaliado neste laudo para a empresa ter a segurança se precisa ou não do equipamento. Essa é uma informação bacana que eu também não tinha conhecimento, né? Que a doutora acabou de falar. Existem óleos que geram a insalubridade e existem óleos que não geram a insalubridade. Isso mesmo. Então, não significa porque você trabalha, né, diariamente com determinado material que você tenha direito a receber o adicional. Isso mesmo. Então, por isso que é muito importante a elaboração desse laudo, né? Tanto por parte da empresa para se resguardar de futuras ações, né, doutora? Como por parte do empregado, né? Para ter os seus direitos assegurados, né? Isso é muito coerente. Doutora, vamos lá. Gostaria que a doutora, se possível, especificasse, talvez, sem falar nomes, claro, algum caso específico que a doutora já tenha trabalhado de produção de algum laudo desse tipo, onde teve perícia, algum processo, se possível. A questão de perícia judicial? Isso. Então, vou voltar um pouquinho, tá, para a gente explicar como é que funciona essa questão da perícia judicial. Em um funcionário entendendo, né, conversando com um advogado de confiança, enfim, um advogado trabalhista, entendendo que seja o caso de ajuizar uma reclamatória trabalhista para cobrança da insalubridade, o juiz, normalmente, ele vai designar uma perícia a ser realizada no local de trabalho. Tá. E nessa perícia, o perito nomeado pelo juiz, ele vai avaliar todas as condições de trabalho. Isso. E é esse perito que ele vai dar o laudo, né? E normalmente é com base neste laudo que o juiz ele vai avaliar a questão de existir ou não a insalubridade ou a periculosidade, tá? Não é porque dois funcionários eles trabalharam na mesma empresa, na mesma função, que eles vão ter laudos iguais. Porque são vários peritos e cada perito, enfim, a análise ela deveria ser, né, conforme a legislação, mas claro, cada perito ele acaba colocando um pouco do seu sentimento, do seu entendimento particular ali. Sim. Então pode acontecer. Já tive casos de empresas em que 2, 3 funcionários trabalhavam fazendo exatamente a mesma atividade e um deles o perito considerou como insalubre e perigosa e nos outros não. Peritos diferentes consideraram que não teria nem insalubridade nem periculosidade. Então, acontece, né? Sim, e é uma situação complexa, né? Porque como é que a gente explica, né, para a pessoa que o seu colega tem direito, por mais que faça a mesma função, o seu colega tem direito a receber um adicional, mas no seu processo o perito entendeu que você não tem direito, mesmo fazendo a mesma função. Situação complicada que ficam os advogados, né, doutora? Bem complexa. Claro, aí o advogado, o que a gente costuma fazer? Junta o laudo de um processo no outro, né? Mas o que normalmente o juiz vai valorar o laudo produzido naquele processo, com a presença daquele reclamante, enfim, né? Sim. E, por exemplo, nesses casos, até para as pessoas entenderem, para os nossos espectadores, nesses casos, por exemplo, onde, como a senhora mencionou, onde há uma improcedência de uma ação referente a um laudo que não considerou insalubre ou perigosa a função exercida pela pessoa. Qual o procedimento a adotar quando sai a sentença? Remete para o tribunal e junta outros laudos? Como é que funciona? Isso mesmo. Eu falo por mim, o meu posicionamento é sempre recorrer. Né? Normalmente, o juiz, os desembargadores, eles vão se basear no laudo. Mas o juiz, o desembargador, ele não está adstrito àquele laudo pericial produzido no processo. Então, já tive casos de que o perito não ter dado uma insalubridade, o juiz ter julgado improcedente, e chegou no tribunal, os desembargadores reverteram a decisão e deram a insalubridade.
no né? tribunal. Isso mesmo. É difícil, mas é uma situação que pode acontecer. Então, eu particularmente penso de que forma? Sempre que possível, a gente faz recurso. Sim. Né? Analisando a viabilidade, caso da justiça gratuita isso também, mesmo, né? Isso mesmo. E isso é muito bacana, né? Porque eu penso que mostrar para o cliente que você tentou e você fez, exauriu todas as possibilidades, demonstra a competência do advogado. Com certeza. Está aqui, tentei, fiz, mostrei que de fato era dessa forma, mas infelizmente às vezes não acontece dos desembargadores não reconhecerem dessa forma, né, doutora? Isso mesmo. E me fala, doutora, nós tivemos muitas mudanças, né, na questão, não só na questão trabalhista, mas em decorrência do Covid e da questão do home office, né? Como que tem sido atualmente a questão como é que tem sido e como foi a questão da realização das audiências nesse período Covid, pós-Covid, tem se mantido online? Como é que tá sendo essa questão? Temos muitas audiências ainda online, de forma virtual, mas tem muitos juízes que preferem fazer audiência de forma presencial. Para o advogado, eu acho que o online ele é muito mais prático. Né? Sim. Tu tá lá no escritório, tu tá lá trabalhando, chegou o horário da audiência, acessa a audiência, faz a tua audiência ali, fecha o aplicativo e volta a trabalhar. Né? Mas para o cliente, eu acho que o presencial é muito importante. Né? Tu ter aquele contato com o teu advogado, ter aquele contato com eventuais testemunhas, sentar ali na frente do juiz. Eu acho que o presencial, mesmo, né, a gente tendo toda essa situação de Covid, toda uma situação de modernização, vamos dizer assim, na minha opinião, o presencial ainda é muito válido nesse sentido. Sim, o contato, né? Verificar que o que você está postulando, que você está pedindo para o seu advogado fazer, de fato ele está fazendo, né? Que é ingressar com o processo, produzir as provas, ouvir as testemunhas. Eu também sou muito dessa questão do presencial. Eu concordo, eu penso que de fato o home office, que a gente chama, né? Trabalhar não em casa só, mas no escritório e poder fazer essas diligências de forma online, facilitou bastante, mas por outro lado acabou afastando, né, a gente, né, desse contato diário. Eu, por exemplo, fui estagiária no fórum também, daquela época de papel, doutora, tenho certeza que a senhora lembra, né? E eu adorava conversar com os advogados que chegavam no balcão, gostava de folhear os processos, porque esse contato fazia bem. E não só isso, né? Para as pessoas que realizam estágio, esse contato também, ele ensina muito, né? Sim, não só na questão jurídica, mas no dia a dia, de tu saber lidar, de tu conversar, de tu entender um procedimento, um processo, né? Isso mesmo. Até essa questão de tu ter um trato com a pessoa, né? Tu saber conversar com a pessoa, às vezes tu até passar para a pessoa, no teu processo nós esperávamos que acontecesse isso, mas aconteceu aquilo. Esse contato é sempre bem importante, né? Sim, é muito importante. Agora uma pergunta um tanto quanto polêmica para a doutora Vanessa, mas vamos lá, né? Doutora, a senhora falou que também atua, né, na questão civil, né? Isso correto. Isso. A gente sabe que a Justiça do Trabalho ela tem um sistema, né, que se chama PJE. E a Justiça Civil tem outro sistema que se chama EPROC, né? Qual que a senhora acha mais funcional, na sua opinião? O EPROC, com toda certeza. O EPROC? Ele é muito mais funcional, é muito mais prático. O sistema, o EPROC, ele é muito mais... Ele te direciona para o que tu tem que fazer. Ah, sim. Né? Já o PJE, ele é muito mais complexo, na minha visão. Sim. Né? E principalmente para quem está começando agora, para quem está aprendendo, até para os advogados de mais idade, né? Eu imagino que o EPROC ele seja muito mais prático pela funcionalidade dele. Ah, sim. E o PJE ele já tem mais situações que eu acho que acaba dificultando. Eu gostava mesmo era do papel. Em que pese a gente saiba que é um imenso desperdício de papel e que facilitou bastante, né? Porque hoje, o que precisa de papel? Uma procuração, declaração, alguns documentos ali, né? Para a pessoa assinar. E o resto é tudo online, né? Por foto, digitalizado. Mas o papel eu gostava bastante. Folhear, sabe? Aquela questão toda. Eu ainda sou da época que eu tenho que ter o papel na minha mão. Então, quando eu vou me preparar para uma audiência, eu faço todo um resumo ali no computador, imprimo e levo tudo anotado para audiência. Né? Eu acho que o papel, para mim, ele é... se eu vou para uma audiência sem nada na mão, parece que eu tô despreparada. Sim, eu entendo. Né? Uhum. E, claro, o processo eletrônico, ele facilitou muito. Porque facilitou e não, né? Vamos ver se a doutora concorda comigo. O processo eletrônico, tu tá com o processo na tua mão a qualquer momento.
Sim. Aonde tu estiver, o cliente te pede como é que tá meu processo, tu consegue acessar. Pelo celular. Mas, por outro lado, isso tira um pouco da... Deixa eu pensar numa palavra. Da privacidade do Da advogado, privacidade, né? isso mesmo. Porque quando o processo era em papel... Você tinha que ir no fórum para consultar. Isso mesmo. Então, normalmente o que se fazia? Eu vou segunda, quarta e sexta no fórum. Então, vou no fórum, pego o seu processo, olho e te dou um retorno. Né? Hoje não, hoje é tudo muito rápido. Sim. E isso acaba também com que os próprios clientes, às vezes, eles queiram umas coisas imediatas que às vezes não depende só da gente, né? Sim, sim. E até pela consulta, né? Antigamente, você consultava no sistema do TJ ali, elas eram mais resumidas, né? Você não conseguia ver o teor. Hoje, no EPROC, você acessa com o número do processo, a chave de acesso, e você vê tudo, né? Às vezes sai uma decisão em um sentido o cliente não entende e já lhe manda mensagem perguntando quando não é uma coisa que precisaria ser naquele momento, né, doutora? Isso mesmo. Por um lado é bom, porque o cliente, muitas vezes ele consegue acessar ali o processo, ver o que está acontecendo e acaba não te chamando para questionar. Mas por outro lado tem essa questão de uma interpretação talvez incorreta. Né? No despacho está escrito tal coisa, a pessoa, porque de fato não tem obrigação de saber o que está acontecendo ali, né? Por isso que a pessoa nos contrata, pra gente explicar. Tem um entendimento incorreto do que está acontecendo e isso muitas vezes acaba, né, gerando alguma situação. A pessoa acaba ficando nervosa, enfim, nossa, mas o que está acontecendo no meu processo? Sim. Não é isso que tu está pensando, é de tal forma. Né? Então, tem os dois lados, né? Tem a facilidade e tem a dificuldade, isso né? Mesmo. Como tudo, né? Tudo tem um ônus e um bônus, né? Isso não dá mesmo. para querer só o bônus, né? Isso mesmo. Infelizmente faz parte. Doutora, aproveitando o ensejo, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Como que é a vida de advogada, trabalhista? A senhora é mãe, né? Sendo mãe, como é que a senhora concilia isso? Como é que é a sua rede de apoio? Porque é bacana, a gente sabe que nós temos muitas mulheres que assistem o nosso programa, que tenho certeza que tem essa curiosidade de saber como que a senhora concilia tudo isso. Eu tenho a minha mãe, que é a minha grande rede de apoio, né? Eu tenho 2 filhos, o Pedro, que fez 5 anos, e a Ana Clara, que vai fazer 2, agora no dia 16 de abril. Então, desde que eu engravidei do Pedro, minha mãe sempre me disse, enquanto eu puder, eu vou cuidar dele. Aí depois veio a Ana, então a minha mãe é minha grande rede de apoio, né? Tua mãe é a pessoa que mais te ajuda? Sim, com certeza. Ela cuida deles, e inclusive agora ela está com eles. E o conciliar é meio complexo, assim, a gente falar o conciliar. Na verdade, às vezes eu tô ali trabalhando, enfim, e tá um dos dois do meu lado me pedindo alguma coisa, enfim. Então, acaba sendo bem difícil, acaba tendo que abrir mão um pouquinho de uma coisa para conciliar com a outra, enfim, né? Justamente por essa questão que a gente estava comentando antes, de ser tudo muito... essa questão do imediatismo, essa questão de um processo eletrônico, meia-noite tu pode pegar, tu pode abrir o processo, tu pode acessar, tu pode estar peticionando. Então... tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Resumindo, né? Quando as crianças dormem, tenho certeza que a mãe continua trabalhando. Isso mesmo. Né? Isso é bacana, né? Mostra a força da mulher também. Isso mesmo, porque o que eu penso, né? Às vezes durante o dia eu tô ali trabalhando, enfim, eles vêm e me pedem um pouquinho de atenção e eu acabo não dando atenção naquele momento, porque eu tenho outras coisas, né? Tenho um trabalho, enfim. Né? Isso, uma audiência, um cliente para atender alguma coisa. Mas aí, final do dia... eu tento me dedicar exclusivamente, né? E aí depois que eles vão dormir, daí sim, tem alguma coisa pra finalizar, a gente vai e finaliza. A mãe segue trabalhando, né? Isso mesmo. Faz parte. Mas essa não é só a realidade da doutora Vanessa, tenho certeza que é a realidade de muitas mulheres que estão nos assistindo aqui. Lembrando que uma rede de apoio é fundamental. Com certeza. Não só a mãe, não só o pai, mas toda a família apoiar. Né? Porque cada pessoa sabe das suas dificuldades e de como é difícil se colocar e se manter no mercado de trabalho, né, doutora? É verdade. E vamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para a doutora. Doutora, qual conselho a senhora daria hoje para os jovens advogados que estão se formando na faculdade e que pensam em atuar na área trabalhista? É uma área muito boa, tá? É uma área muito boa de trabalhar. Se especializem, isso realizem. Mesmo, isso. Me fugiu a palavra. Mas a questão é se especializar em busca de conhecimento, né? A área trabalhista é uma área muito boa, porém, a gente tem uma CLT, né? Que ela já está
um tanto defasada. A gente tem súmulas, a gente tem jurisprudências, a gente tem inúmeras outras fontes, né, do direito que a gente chama para se basear. Então, o direito trabalhista ele é muito bom, tá? A gente busca, né, defender um direito de uma relação que ela acontece todos os dias, porque todos os dias, normalmente, a pessoa levanta e vai pro trabalho. Então, é uma área que tem muito trabalho mesmo, né? Que tem bastante foco para trabalhar. E a questão é se especializar e ir em busca de conhecimento para esse nicho do mercado, né? E se eu pudesse acrescentar, eu diria, durante a faculdade, façam estágios. Façam estágios em órgãos públicos, façam estágio no fórum, no Ministério Público, na Delegacia de Polícia, na Justiça do Trabalho. Eu fiz estágio 2 anos e eu tenho certeza que isso contribuiu muito para a construção da profissional que eu sou hoje. Então, se eu pudesse também dar uma dica, eu diria, façam estágios, porque isso ajuda muito as pessoas, né, doutora? Isso mesmo. Eu fiz estágio no fórum, fiz estágio no Ministério Público e fiz estágio na Justiça do Trabalho. 3 órgãos. 3. E escolheu a trabalhista. Pois é. E tudo isso, né, nos dá uma visão que a faculdade não dá. Por melhor que seja a faculdade, tu tem uma visão da legislação ali no papel, tu tem uma visão do que os teus professores te passam, mas tu não tem aquela vivência, né? Sim. E às vezes quando tu te forma, tu se dá conta, tipo, ok, agora eu estou formado, né, tu vai em busca da OAB, enfim, mas eu estou formado e tenho a OAB na minha mão. E agora? Né? Às vezes tu não tem o conhecimento de sentar e montar um processo. Sim. Porque a faculdade, mesmo que tenha os estágios, a faculdade acaba não te preparando para isso. E não te mostra todas as peças que tu vai precisar montar, né? Às vezes vai surgir um caso totalmente atípico que tu nunca viu na faculdade, Isso né? mesmo. E não é porque as faculdades, elas não têm ensino de qualidade, muito pelo contrário. Eu tenho plena certeza que todas as faculdades, elas oferecem bons ensinos. O que acontece é que o tempo é muito curto para te ensinar tudo, né? Isso mesmo. E existem casos que a doutora também deve ter tido algum caso na carreira que foi uma situação em específico e que nunca mais vai acontecer. Então é difícil tu prever tudo, porque o direito ele é muito complexo. E dinâmico. E as relações entre as pessoas são complexas. Então, pode acontecer uma situação hoje que vai acontecer de novo daqui a 5, 10, 15 anos, né? Então... Essa é a importância, né? Exatamente, concordo. O direito, ele é muito dinâmico e muda todo tempo, né? Eu lembro, em 2002 a gente teve a reforma do Código, né? Mudamos para o Código Civil. Isso mesmo. 2015 e 2016 a gente teve o CPC, né? O nosso Código Penal é de 1940, com várias reformas, né? Então, de 1940 no Código Penal, por exemplo, que não é nem a minha área, nem a da doutora, a gente sabe que teve diversas mudanças, diversas legislações. E não só nessa área, em todas as áreas a todo tempo, né? Então, essa é a importância também de fazer estágio, se especializar, né? Não adianta a gente querer fazer tudo também, né, doutora? Isso a gente mesmo. tem que se especializar numa área, né? Isso mesmo, né? A gente tem que focar em alguma coisa que a gente gosta mais. Muitos advogados pensam numa área mais rentável, né? Tal área rende mais, vai me dar mais retorno financeiro, vou me focar. E é bem natural isso, né? Algumas pessoas focam mais na questão do que gosta, do que entende, do que ama fazer, e outras vão mais para o lado financeiro. E isso é extremamente normal, né? Cada um com seus cada uns, né, Isso doutora? mesmo, isso mesmo. Então, gostaria de agradecer a presença da doutora Vanessa aqui. Foi um imenso prazer te receber, doutora Vanessa. A nossa casa está sempre de portas abertas para a doutora. Gostaria de agradecer por compartilhar todo esse conhecimento e disponibilizo agora, doutora, se quiser deixar suas redes sociais para que as pessoas que tenham dúvidas ou que precisem de algum advogado entrem em contato com a doutora. Ela trabalha na área trabalhista e está à disposição de vocês. Muito obrigada, doutora Rayana. Fiquei muito feliz, muito agradecida pelo convite. Eu que agradeço, doutora. Fico sempre à disposição. Eu vou passar, então, o meu Instagram, e se alguém quiser, me adiciona lá, pode me chamar se tiver alguma dúvida, enfim, no que puder ajudar, fico à disposição. É Vanessa Z. Ismanioto, advogada. Pode me chamar lá, pode adicionar, e qualquer dúvida, fico sempre à disposição. Obrigada, pessoal. Lembrando que nós estamos no canal 14 da NET e em todas as plataformas digitais. Se você não nos segue em alguma delas, vai lá e siga, porque sempre tem informações atualizadas. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.